colocado como um elemento da geopolítica europeia que condiciona todo o desenvolvimento do projeto europeu nos próximos anos. E eu tenho essa convicção. Eu não tenho essa responsabilidade? Tenho. Eu sou Ministro dos Negócios Estrangeiros. O que me pedem é isso. Eu tenho que acompanhar a realidade internacional, tenho que acompanhar a realidade europeia e tenho que avaliar em cada circunstância de que forma é que ela tem impacto na realidade portuguesa. É essa a minha responsabilidade. E por isso eu falei sobre matérias que, não sendo matérias diretamente responsáveis de tutela direta minha, são matérias sobre as quais eu tenho que me pronunciar no dia-a-dia, no desenho, na elaboração e na sustentação da política externa do meu país. E por isso inquieta-me que não seja possível gerar, e foi isso que eu disse na entrevista, como foi possível fazer entre os principais partidos, em momentos históricos em que a questão do interesse nacional teve que ser colocada à frente do interesse de poder legítimo que os partidos disputam no contexto da sua atividade normal, esta questão deve, do meu ponto de vista, ser ponderada hoje, porque nós estamos num momento histórico semelhante a momentos de grande exigência para o nosso país em matéria de capacidade de acompanhamento do processo de integração europeia. E foi este alerta que eu deixei, no contexto de uma entrevista em que falei, sobretudo, aliás, da NATO e da Cimeira, mas em que, naturalmente, um ou dois títulos mais arrojados, com mais sal e pimenta, porque nós hoje sabemos que uma entrevista é sempre, todos nós somos políticos, uma entrevista é sempre um compromisso entre o título e a notícia. E se o título não tem um bocadinho de sal e de pimenta, também a entrevista não é valorizada. Portanto, eu acho que a entrevista do Expresso tem um título com muito sal e pimenta. Não corresponde exatamente àquilo que eu disse, nem corresponde ao contexto que eu procurei salientar de constrangimento, de condicionamento e de dificuldade que todo o ator político, e não apenas o Governo, deve avocar num momento como este. E não retiro, naturalmente, nenhuma ilação desta entrevista, que não seja ter precipitado um debate que, apesar de tudo, eu acho que nós temos que fazer, porque as responsabilidades que temos perante o país são muito exigentes e o momento é um momento de enorme gravidade que nós temos que saber honrar. E essa responsabilidade não depende apenas do Governo. A senhora deputada Cecília Honório interpela-me, o Governo não é capaz. Senhora deputada, eu digo-lhe, o Governo não é capaz se o Governo for derrubado em dezembro, em março, ou em abril, ou em maio. Como é que o Governo é capaz? E a senhora acha que eu não devo alertar o país para isto? Eu devo alertar o país para isto porque esta é a minha responsabilidade. E quem é que vai pagar os custos de uma crise política em cima de uma crise financeira, de uma crise económica? Não somos só nós, é o povo português que vai pagar essa crise. Eu tenho a responsabilidade de o alertar, Sr. Deputado. Eu tenho uma responsabilidade de alertar para isso. E por isso, em síntese, eu acho que o cumprimento deste orçamento, independentemente de toda a avaliação que possamos fazer do orçamento, ele é um orçamento de emergência, não é, longe disso, o orçamento ideal, já foi adjetivado de múltiplas formas, dispenso-me de qualquer adjetivação, é o orçamento possível e é o orçamento que o país tem que executar. Se o país não for capaz de o executar, vamos ter, não tenhamos dúvidas sobre isso, uma crise mais grave do que aquela que temos. E só não é capaz de o executar se, para além das dificuldades e dos constrangimentos que o Governo ele próprio sentir na sua execução, se essa situação for agravada por uma crise política precipitada em nome de interesses e de objetivos eminentemente partidários, eminentemente de poder imediato, mas à custa de mais sacrifícios para os portugueses. Era bom que houvesse um acordo, é esta a minha posição, era bom que houvesse um acordo. Se for um acordo de cavalheiros,
possível. Se for um acordo formal, melhor. Se for um acordo de coligação, tanto melhor, porque sem um acordo não há garantias de confiança, de estabilidade e de certeza que permitam controlar a dinâmica de pressão dos mercados internacionais sobre a dívida soberana portuguesa e sobre o financiamento da economia portuguesa durante o próximo ano. Esta é a posição que eu gostaria que ficasse clara, uma vez que ela foi suscitada no âmbito de uma exigência de esclarecimento do conteúdo de uma entrevista que eu dei este fim de semana ao Expresso. Em relação a questões pontuais que me foram colocadas, eu gostaria apenas, para não ferir suscetibilidades de ninguém, de responder à questão do deputado Serpa Oliva sobre as patentes. A opção que foi seguida foi a opção de, assumindo o Acordo de Londres, sem sacrificar definitivamente a tradução, uma vez que a exigência se põe sobretudo em relação aos anexos técnicos, valorizarmos sobretudo a necessidade que temos de competir neste domínio e de criar condições de custo para as empresas que não sobrecarreguem mais as empresas em matéria de registro de patentes, e é bom que elas tenham a possibilidade de registar as patentes, sob pena de, se o não o fazendo, ficam mais sujeitas à contrafação, que já é hoje um dos problemas com que algumas inovações na indústria portuguesa se têm sentido, precisamente pela incapacidade de as registar segundo um modelo expedito e mais económico. Há um conjunto de questões que se colocam nas interrogações do Sr. Deputado Serpa Oliva que eu gostava que, sendo da área dos assuntos europeus, o meu Secretário de Estado dos Assuntos Europeus pudesse responder. Em relação à questão da deputada Paulo Santos, eu tive a oportunidade, em relação ao relatório Van Rompuy, de reconhecer a sua oportunidade. Confesso que também me inquieta o tempo que tem corrido entre a definição do mecanismo definitivo e a sua aprovação. Acho que a pressão que hoje os mercados estão a conhecer, decorrente dessa incerteza, é em grande parte provocada por essa indefinição. É preciso que se ande o mais rapidamente possível relativamente à clarificação do que deve ser o modelo do mecanismo de gestão de crises que substituirá a facilidade em vigor em 2013. E em relação às questões da área da cooperação e dos objetivos do milénio, o Sr. Secretário de Estado da Cooperação terá a oportunidade de responder. Acompanho a inquietação do Sr. Deputado Mendes Bota em relação ao Centro Norte-Sul e a alguma responsabilidade que temos em dar mais